No retorno de Eduardo Cudê, Inter fica no 0-0 com poucas chances de gol. Mas direção sai na bronca com a arbitragem, pedindo a marcação de um pênalti. E ainda hoje, na parte do tricolor, o Grêmio vence sem a presença de Luis Soares. Mas postagens nas redes sociais do uruguaio movimentam a torcida. Desculpa, falou para chega na boa, chega. Soares não. É isso aí, Rafa Rezende. Boa tarde, tudo bem por aí? Hoje a voz tá meio capenga aqui, tá? Ô Xará, mas seguinte, fortes emoções aí, Luizito Soares acompanhando o jogo aí final de semana, com direito a selfie e tudo, a gente já fala, né? Mais um capítulo da novelinha, mas vamos começar com o Colorado, né? Isso, vamos começar com o Inter que jogou ontem, né, Rafa? O Inter teve a partida contra o Red Bull Bragantino ontem lá em São Paulo, no interior paulista, uma partida que se esperava muito, a reestreia de Eduardo Cudê à frente do Inter, comandando o Colorado, uma partida que não foi ruim, foi uma partida bem movimentada, mas ficou num 0-0, Rafa. Então, vamos conferir como é que foi um pouco desse jogo também e um pouco das primeiras palavras do novo técnico colorado. A intensidade voltou, porém o resultado e o desempenho não voltaram juntos. No retorno de Eduardo Cudê, à beira dos gramados, comandando o Internacional, o clube gaúcho ficou no 0-0 contra o Red Bull Bragantino no interior paulista. O time titular já teve mudanças. Rocher foi o goleiro e Johnny o primeiro volante colorado. Ener Valencia jogou como no Fenerbahçe, na posição de 9, mas caindo pelas beiradas, e fez a sua melhor partida com a camisa do Inter, apesar de ter parado em Clayton em várias chances. O jogo foi muito disputado e as duas equipes tentaram bastante, mas nem o Bragantino do técnico Caixinha, nem o Inter de Eduardo Cudê tiveram chances claras de gol. O Colorado, inclusive, chutou apenas 5 vezes na direção da meta do goleiro Clayton. O que eu pude perceber que tenho que trabalhar coisas como ter mais a posse de bola, a troca de passe, mas em 2 dias trocar o jeito, como falei anteriormente, é muito difícil. Eu sempre falo, não é melhor, nem é pior, é diferente. Então, estou muito agradecido com os jogadores por a vontade e com o treino que vem dando. E bueno, acho que vai ir melhorando a ideia, não? Além de Ener Valencia, que mostrou muita vontade, o volante Johnny também foi um dos destaques do Colorado, atuando como primeiro volante, mas também chegando à frente. Cudê avaliou a atuação do time como boa, mas entende que ainda há muito o que evoluir. Acho que o número físico de esforço foi bom, a alta intensidade vamos continuar melhorando, pero que o esforço é bom e, bom, sempre falo o mesmo, isto é tempo de trabalho e bueno, tempo muito não tem, porque no futebol você sabe, já tem que ganhar, o sábado tem que ganhar, pero vamos a ter uns dias mais de trabalho. O Colorado volta a campo no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no Beira-Rio contra o Cuiabá. Com isso, o técnico argentino vai ter a semana cheia para trabalhar a sua equipe. Pois é, esse 0-0 aí, né? E a torcida, hein, Rafa Rezende? Pois é, o Inter o Cudê reestreou, né, com um empate, esperava uma vitória, mas o Bragantino também é um bom time, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. A gente falar sobre uma informação rápida aqui, tá, Rafa? O Inter ontem teve a estreia também, além do Eduardo Cudê, do Rocher como goleiro titular, tá? Ele que ganhou a posição do John, o Cudê escolheu ele, fez uma boa partida, nada muito brilhante, o Rocher fez algumas defesas quando foi exigido, mas aí só para registrar, né, Rafa, que além da reestreia do Eduardo Cudê comandando o Inter, o Rocher, goleiro uruguaio, que o Inter contratou junto ao Nacional, também estreou, então, fazendo a sua atuação como titular, começou o jogo, jogou o jogo inteiro e não foi muito exigido, mas quando foi, conseguiu corresponder. Avançando aqui, Rafa, então agora vamos falar sobre a polêmica, né? O jogo do Inter, que para muitos não teve polêmica, mas para alguns teve polêmica sim, porque a direção do Inter saiu na bronca com a arbitragem, né, Rafa? Depois da partida, pedindo a marcação de um pênalti, né? O Inter
que teve o jogo, terminou em 0-0, mas o jogo, a gente tem até um lance, um recorte do lance aí, um lance do Ener Valencia, que para a torcida do Inter, para parte da direção, teria que ser sido um pênalti, tá? Esse é o lance do Ener Valencia com o Léo Ortiz, que inclusive passou aqui pelo Inter, foi revelado aqui, um lance que parece que o Léo Ortiz pega primeiro a bola, mas ele atinge sim o jogador do Inter na sequência, né, Rafa? Então, é um lance que o juiz no campo, né, o juiz de campo não marcou o pênalti, o VAR também não chamou, e foi um lance que gerou muita polêmica, né, Rafa? Até a gente tá vendo ali a imagem que mostra... Né? Exatamente, a imagem que mostra a canela, né, a panturrilha ali do Ener Valencia, que marcou com a chuteira do Léo Ortiz. O Inter saiu um pouco na bronca, né, Rafa, com esse lance. Para a direção do Inter, foi um erro e um erro que vai impactar assim na classificação. A gente tem para ouvir agora o diretor de futebol do Inter, o José Olavo Bissol, que depois do Kudê falar ali na zona mista, na zona de imprensa lá do Nabi Abichedi, quem também falou foi ele, José Olavo Bissol, saindo bem na bronca com a arbitragem e reclamando desse lance aí que para ele impactou diretamente no resultado e que mancha, de certa forma, o futebol brasileiro. Vamos ouvir o Bissol. Isso, sem nenhuma dúvida, gera repercussão, um campeonato extremamente disputado, onde 2 pontos fazem a diferença. Enquanto nós debatemos a organização do campeonato, que tem uma valorização enorme, que a gente trava um debate de milhões, a gente, com essas situações que acontecem, sem nenhuma dúvida, desprestigia, desqualifica o nosso campeonato. A gente lamenta que isso tenha acontecido e a direção faz uma cobrança fortemente com relação a isso, porque prejudica o todo. Tá aí a fala dele, né, depois dessa polêmica, né, que se criou, né, Rafa, com essa situação toda, né? Pois é, Rafa, até que no momento do lance ali, né, os jogadores do Inter até protestaram um pouco pedindo a marcação do pênalti, mas não foi um lance que a gente olhando, a gente percebe que o Léo Ortiz pega primeiro a bola, né, Rafa, mas ele atinge o Ener Valencia e não tenho conhecimento da regra, como é que esse lance funciona, né, Rafa? Parece que o Léo Ortiz atinge primeiro a bola, então talvez não seria pênalti, mas ele pega a perna do Ener Valencia, então eu não tenho conhecimento dessa parte da regra, então não sei se o Inter está certo, se a arbitragem está certa, mas o fato é que a direção saiu bem irritada com a arbitragem. Bom, vamos trocar aqui, falamos de Inter, agora no sábado, né, teve vitória aí do Tricolor, né, Rafa? Mesmo sem o Luizito, que na verdade ficou de boa ali, assistindo, parece que estava pegando o joelho, teve fisioterapia, enfim, polêmicas à parte, tu preparou também uma reportagem para a gente falar do Tricolor, né? Isso, vamos ver como é que foi o jogo do Grêmio, que aconteceu sábado à noite, o Grêmio sem Luiz Soares, também sem Vidia Sante, conseguiu uma vitória importante, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, um gol do garoto Ronald, vamos ver na reportagem. Numa noite quente, em meio ao inverno gaúcho, quase 40 mil torcedores foram até a arena para acompanhar Grêmio e Atlético Mineiro. O tricolor tinha desfalques importantes. Soares não foi relacionado e Vidia Sante foi cortado de última hora. Para as vagas, Renato Portaluppi escolheu os garotos André Henrique e Ronald. E quis o destino que, na sua estreia como titular no time profissional, o garoto Ronald, de apenas 20 anos, fosse o herói da vitória. Aos 10 minutos, ele marcou de cabeça o primeiro e único gol da partida. Depois de estar à frente do marcador, podemos dizer que o Grêmio soube sofrer e conseguiu conter os ataques do Atlético Mineiro. Grando fez boas defesas e a única chegada que passou pelo arqueiro gremista foi anulada por impedimento. No final, 1-0. Vitória magra, mas importante para o tricolor. Hoje o Grêmio reassumiu o segundo lugar com 29 pontos e uma partida a menos do que muita gente. Eu acho que a entrega hoje foi, acima de tudo, foi fundamental, né? Enfrentamos uma grande equipe, uma equipe com uma qualidade muito grande e conseguimos esses 3 pontos que a gente sabia que a gente poderia vencer e, como já falei, recuperar o segundo lugar. Soares não participou do jogo, mas mais uma vez foi pauta da coletiva de Renato. O técnico se mostrou irritado com a situação e se recusou a responder sobre isso. Não. Desculpa, faz outra vez, chega na boa, chega. Soares não. Vamos falar do jogo, vamos falar da molecada que jogou, foi bem, entendeu? O torcedor tá feliz,
Nós conseguimos mais 3 pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? Ele não jogou, né? Bom, é mesmo? Se você não me fala, nem tinha visto. Porém, no final da coletiva, Portaluppi foi questionado mais uma vez sobre o Uruguai e decidiu responder, só que de uma forma mais sucinta. O Soares, quando ele quer jogar, ele vem, ele fala comigo. Para quarta-feira é a mesma resposta, vai depender dele, entendeu? Então hoje ele não vai jogar? Você tem que perguntar para ele. Ele não fala. Bom, eu tenho que falar por ele? Eu tenho uma língua só, eu falo por mim. Perguntem para ele não fala. Aí fica a gente aqui no meio do tiroteio, sempre o presidente, sempre a diretoria, sempre o treinador. A minha resposta é, até quarta-feira tem mais 4 dias, depois a gente vai. Até dia 2 essa novela vai acabar, porque a partir do dia 2 esse controle da novela mexicana vai vir para minha mão. O Grêmio volta a campo na quarta-feira às 9h30 da noite contra o Flamengo pela Copa do Brasil na Arena. A presença ou não de Luis Soares ainda é dúvida. Senti firmeza aí do Renatão agora aí falando, né? Até dia 2 vai ser com ele. Seguinte, destaque, né, pro garoto Ronald, né, Rafa Rezende? Pois é, Rafa, fez o seu primeiro jogo como titular na Arena, estava jogando na função do Vidiaçante, que é um jogador que vem ganhando destaque, vem fazendo gols. O Ronald foi lá e fez um gol também, garantiu a vitória do tricolor. Esse garoto, Rafa, o Ronald, ele jogou na seleção sub-20, foi campeão, inclusive, com a camisa da seleção brasileira sub-20, e ele nunca tinha ganhado muita sequência, né, jogando no time principal do Grêmio. Na verdade, é o primeiro jogo como titular mesmo dele, né, Rafa? E ele, o Mila ganhou um pouquinho mais de espaço que o Ronald, porque o Ronald estava sempre convocado ou com problema de lesão. E agora dá pra dizer que o Ronald vai começar a ganhar mais oportunidades, né, Rafa? Na primeira oportunidade que recebe, já consegue entrar e fazer um gol, então deve ganhar mais oportunidades daqui pra frente. Então tá, deixa eu aproveitar, deixa eu chamar pro papo aqui. Cadê a Grazi? Tá aí? Alô, Grazi. Tá na área, Grazi Albuquerque. Tá ali já. Ei, Grazi, beleza? Tudo bem? Hello, presente, Rafa. Não, já fica aí que a gente vai falar agora do Soares, quero te ouvir também. E daqui a pouco a gente fala da Copa Feminina. Mas, Rafa, e aí, hein? É selfie atrás de selfie do Soares. Mesmo sem jogar, ele tava lá acompanhando tudo de perto, né? Isso, vamos fazer uma ordem cronológica das coisas aqui, né? A gente tem primeiro uma foto para mostrar que o Soares postou no sábado pela manhã. No dia do jogo do Grêmio pela manhã, o Soares postou uma foto fazendo tratamento no seu joelho, né? Dizendo que é profissional sempre, ali fazendo um tratamento, fisioterapia, né, Rafa? Mostrando que exatamente tinha um problema. Depois, na hora do jogo, ele não foi relacionado, postou outra foto aí direto da Arena, acompanhando o jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro, né? A gente tem também a foto pra mostrar aí, o Soares estava lá acompanhando, tomando um chimarrão de moletom. Tava calor, mas o Soares estava de moletom. Pois é. Então o Soares demonstrou nessas fotos, aí a gente não sabe, né, Rafa, se ele tá jogando pra torcida ou se realmente ele tá muito interessado em voltar a jogar e é o problema no joelho mesmo. E pra fechar, Rafa, a gente tem um vídeo aqui do colega lá de Rádio Grenal, o Edu Andriotti, que participou do treino do Grêmio de domingo, dos atletas que não jogaram, né, o jogo contra o Atlético Mineiro, e o Soares estava lá treinando. A gente tem pra mostrar o Soares fazendo um gol, assim, espetacular, a gente pode dizer, né, Rafa? Quando foi isso? Isso, no domingo de manhã, um dia depois do jogo, né, o treino pro pessoal que não participou do jogo, né, como é de praxe, não jogou os 90 minutos, aí o Soares vai receber a bola daqui a pouquinho e vai fazer um belo gol pra mostrar que pô, tudo bem, ele pode ter um problema no joelho, mas aí estava treinando, estava resolvendo a parada, pelo menos no treino. Então essa é a ordem cronológica dos fatos, né? Primeiro tratando o joelho, depois assistindo o jogo direto da Arena e depois treinando normalmente com os atletas que não atuaram. Agora resta saber se o Soares vai ou não participar do jogo de quarta-feira contra o Flamengo, a decisão do Grêmio. Eu diria que vai sim, tá, Rafa? Vamos ver, vamos aguardar. O que tu acha, Grazi, depois dessa performance aí do Joelito, quer dizer, do Luizito aí, o que tu achou disso aí? Alô, Grazi? Grazi? Oi. Fala aí. Acredito que ele vai jogar na quarta-feira, Rafa. Mas, ó, eu tô por aqui dessa novela Soares, hein? Eu também. E aqui, 90% dos gremistas estão por aqui com essa novela Soares. Que tá chato, né? Vai embora, então vai, né? Se é pra ir, vaza, vai. Né? Não fique... Tem gente que fala que ameaça que eu vou, não vou, mas não para de... Se é pra ir embora, vai, não enche o saco, né? Tchau. Eu também penso assim, Rafa. E tá chata essa novela do Soares. Tá. Mas vai jogar quarta-feira e vai fazer diferença, porque o confronto é difícil. É aquela coisa, novela chata, ninguém quer acompanhar, né? Novela chata a gente não quer acompanhar. Novela verdade, legal, Rafa. Quer.
Ô, Rafinha, vamos lá então, vamos aguardar, né? As cenas dos próximos capítulos dessa novela mexicana, o Rafael Rezende. É isso, Renato. É isso, Rafa. Até o dia 2, o Renato disse que vai ter um fim essa novela, né? Então a gente vai ter que esperar até o dia 2 de agosto para saber o que vai acontecer com a novela Luis Soares. Agora a novela que tá boa de acompanhar, que acabou de começar, essa aí as gurias estão arrebentando, né? Vamos falar da maior competição de futebol feminino do mundo, né? Teve a estreia hoje. Vamos conectar com a Grazi, que a Grazi está por dentro de tudo, né, Rafa? E já começando aí muito bem, né, a performance delas agora de manhã. Ô, Rafa, tá sentindo esse cheiro? De quê? É de estrela? É primeira estrela. Ó, aqui, ó. O Gil do Vigor aqui, Ó, essa camisa aqui, ela tem 5 estrelas, porque a gente tá falando de seleção masculina, Sim. quando a gente tá falando da camisa. Uhum. Mas o que importa mesmo é o símbolo aqui, ó. CBF, seleção feminina, que entrou em campo hoje de manhã, Rafa. É? E deu show, Rafa. Foi uma estreia, assim, ó, pra conquistar a primeirinha. Porque aqui, gente, hoje foi a primeira competição, primeiro jogo, né, competição de Copa do Mundo, falando de Copa do Mundo, que a seleção jogou com símbolo, sem nada de estrelas. Porque a seleção feminina, de fato, não tem nenhuma estrela, não conquistou nenhum mundial. E a camisa masculina tem 5 estrelas, porque a seleção masculina conquistou 5 estrelas. Mas falando de competição, falando de Copa do Mundo, Rafa, que estreia. E foi emocionante até antes do jogo, porque começou ali o Instagram, ali, a rede social, enfim. Eu olhando de manhã, eu tava às 6 da manhã acordada, já tava assim, brasilizada já tava... Vibrando já tava iludidaça já de manhã cedo, pensando, ai, Brasil, vamos lá, Brasil. E solta aí, o Arthur, por favor, o Brasil. De novo? Não, é Mais que eu uma gosto vez. do Brasil. A Grazi quer estourar o tempo, na verdade. Ah, tá, desculpa, Rafa. Ó, Brasil! Vai, tá, mas e aí? Foi de goleada? Não, conta pra gente E foi goleada, Rafa, foi goleada, foi bonito. O Brasil venceu de 4-0. Foi uma estreia pra lá de empolgante, porque assim, ó, obviamente, Panamá não é uma seleção que é considerada forte, mas várias seleções estrearam contra seleções fracas e não fizeram isso. Por exemplo, a França. A França estreou ali contra a Jamaica e empatou 0-0, que é a nossa adversária no nosso grupo. E a nossa seleção foi lá, venceu de 4-0 com muita autoridade, muita bola, dominou durante 90 minutos e teve show, Rafa. Teve show de Ari Borges. Ela fez um hat-trick, Rafa. 3 gols, com direito a golaço de Bia Zanonato, que fez a Ari, serviu ela, deu uma... Infelizmente, a gente não consegue mostrar os gols, né, Rafa, por conta da FIFA, mas foi um golaço, Rafa. E agora a gente tem uma sonora da Ari Borges aqui para mostrar. Pode subir aí, mostrar a... Vai, Dani Borges. Que ela falou depois do jogo, Rafa. Vamos ouvir ela, então. Esperei muito por esse momento, assim, é um sonho poder estar aqui, é realmente um dos melhores dias da minha vida, estou muito feliz, muito feliz, óbvio, pelos 3 gols, mas o principal acho que era pela estreia, né, uma bela partida que a gente fez, se impôs, e nada melhor do que começar a Copa com os 3 pontos que são muito importantes. Então tá, Grazi, é isso aí, só para reforçar que agora todo dia a gente vai estar aqui também atualizando as notícias, né? Mas destaque para ela aí também. Ari Borges, e também a gente tem uma foto dela, ela que é fã da Marta, a Ari tem 23 anos, é fã da Marta, que tem 37 anos, está na sua 6ª Copa, 6 vezes melhor do mundo, rainha do futebol, do mundo inteiro, né, Rafa? Não é só futebol brasileiro, e a gente tem aí essa imagem que é ela saindo para entrar a Marta. E uma coisa muito importante sobre essa seleção brasileira também, Rafa, que a gente não tem aquela Marta dependência. A Marta hoje foi reserva e a seleção brasileira, o meio de campo da seleção brasileira, totalmente entrosado, sem essa Marta dependência. Né? Exatamente. Se ajudando sem pensar, uma queria aparecer mais que a outra. É isso, Rafa. É equipe, e eu tô aqui, ó, todo dia, Rafa. Agora, ó, sábado, 7 da manhã. Temos Brasil e França, Rafael. Tá. E, por favor, Rafaéis. Todo mundo, olha, ligado, porque vai ser um jogaço. Lembrando que a França foi que nos eliminou na última Copa, né, Rafa? Então, ó, nas quartas de final. Alerta vermelho aí.